Na aula de hoje, nós iremos falar como resolver e tirar clientes do Bacen. Como resolver esse problema que vem assolando os nossos corretores de hoje em dia. Um problema que há um tempo atrás não era tratado, não era olhado. A Caixa Econômica Federal não olhava por registrato da hora de tirar, na hora de fazer a aprovação do cliente. E hoje ela já tem um olhar voltado para isso. Então nós temos que nos desenvolvermos para resolvermos esse problema. Então fique comigo até o final, porque eu vou te entregar uma estrutura, uma ferramenta que você vai conseguir tirar o seu cliente do Bacen. E a última dica, serão 4 dicas que eu vou dar na aula de hoje. A última dica vai ser uma dica fenomenal, onde você não vai ter que precisar esperar chegar o dia 20, onde atualiza o registrado para tirar o seu cliente de lá. A partir do momento que você resolver, dentro de 5 dias úteis, eu vou te dar uma estrutura onde já é possível você está fazendo a retirada do seu cliente do Bacen. Então, por isso, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande valia para você. E vamos lá. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou dar 4 dicas para você tirar o seu cliente do Bacen, 4 práticas para você tirar seu cliente do Bacen de uma forma simples. Mas antes você precisa entender uma coisa. Porque eu, Luan Vieira, prego muito você trazer o cliente para o atendimento presencial, independente de qualquer coisa, antes de estar consultando o nome dele. E muitos corretores falam comigo, pô, Luan, mas eu vou perder tempo com o cliente está com o nome sujo e tudo mais. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Existem 2 tipos de dívidas, que são as dívidas ativas e as dívidas prescritas. O SPC e o Serasa, eles têm o direito de cobrar a dívida perpetuamente. Mas só que no nosso país, depois de 5 anos, vamos supor, você foi lá no Banco Itaú, ou você foi lá na Marisa, na Riachuelo, essas lojas que dão crediário, e você fez uma compra. Então você fez uma dívida. Você fez uma dívida aqui. Fez uma dívida normal. Após 5 anos, essa dívida ela se transforma numa dívida prescrita. Luan, como assim prescrita? Eu vou te explicar agora. O que é que acontece com essa dívida? Essa dívida, você foi lá, fez uma compra no Banco Itaú. Comprou no Itaú. Alguma coisa, um cartão de crédito, aquela tarifa de conta corrente que você não pagou, enfim, seja lá o que for. Depois de 5 anos que você não resolveu essa dívida no Itaú, ela prescreve. Ela some ali do seu CPF, ela não é mais cobrada. Mas só que o SPC e o Serasa, ela tem o direito de cobrar essa dívida, mas ela não está mais vingente ao seu CPF. Ou seja, vamos supor que você está vendendo para um cliente que tem 35 anos de idade. Esse cliente, ele tem um histórico financeiro. Então, desde os 18 anos, ele está comprando, ele ganha cartão de crédito. Então, acabou que ele adquiriu várias dívidas ao longo da vida dele. Mas só que a cada 5 anos, essas dívidas prescrevem e o CPF dele automaticamente vai limpando. Mas só que quando você olha lá no aplicativo do SPC e Serasa dele, tá um monte de dívida. Vamos supor, no SPC Serasa dele tá essa dívida do Itaú, tá uma outra dívida lá da Marisa, tá um monte de dívida. No SPC Serasa dele, se você for juntar, tá juntando mais de 5 mil de dívida. Vamos botar por baixo aqui, mais de 5 mil. Então ele olha para o SPC Serasa dele e fala, como que eu vou resolver essas dívidas para eu depois comprar o meu apartamento? É uma coisa que foge do meu orçamento. E isso causa um desânimo dele. Então, quando você leva ele para o atendimento presencial, independente de qualquer coisa, e fala, ó, nem tudo que está no seu SPC e Serasa é uma dívida que você tem que pagar, e você não pode fazer esse acordo dessas dívidas que já foram prescritas. Porque se você fazer acordo das dívidas que já foram prescritas, ela volta a se tornar uma dívida ativa. E se você não manter ali o acordo, você vai ter que esperar mais 5 anos para essa dívida limpar. Então, o papel do corretor é fazer uma orientação para o cliente de fato do que ele tem que pagar. Até mesmo para ele não estar pagando uma dívida e estar fazendo um acordo de uma dívida que já prescreveu. Então, esse é o papel fundamental do corretor.
através da MO, o cliente assina, solicitamos ao correspondente para fazer uma consulta e sai o resultado no caixa aqui. Aquele resultado do caixa aqui são as dívidas de fato que está impedindo dele comprar um imóvel. Então são aquelas dívidas que nós vamos focar e não nas dívidas do aplicativo do SPC e Serasa. Então, se você é corretor, você está olhando ali para o aplicativo do SPC Serasa, esquece aquilo dali. Busca levar o seu cliente para um atendimento presencial, busca entender com ele ali o que são de fato as dívidas vingentes, as dívidas ativas, e isso você consegue através da assinatura da MO. Você pede ali uma MO para o seu gerente, ele vai imprimir para você, você vai assinar com o seu cliente, que aquilo dali é o que? A autorização que o gerente está dando de você consultar o CPF dele junto ao correspondente, e o correspondente vai estar te mandando. Quando o correspondente te mandar ali no caixa aqui, aquelas dívidas são que estão impedindo. Então já aconteceu por diversas vezes de os clientes chegar lá e falar, pô, mas eu devo 5 mil, devo 10 mil, devo 15 mil, e na hora de nós consultarmos o CPF dele junto ao caixa aqui, junto à Caixa Econômica Federal, ele está devendo R$ 160 na Nubank, está devendo R$ 200, está devendo uma besteira, coisas que não era tão difícil de regularizar. Aí a gente explica para ele, ó, essas dívidas aqui, elas já prescreveram, você não tem que se preocupar com elas, o que você tem que se preocupar é que a gente leva uma conscientização para o cliente, ajuda ele a regularizar o nome dele, e mediante isso daí o cliente está muito mais motivado, está muito mais animado para estar fazendo a compra com a gente. Então a primeira coisa que a gente vai entender aqui nessa aula de hoje é que existem dívidas que estão ativas e existem dívidas que são prescritas. Só que esse conhecimento o nosso cliente ele não tem. Por isso a importância de você levar o cliente com atendimento presencial. No atendimento presencial, elevar o nível da conscientização dele, assinar a MO junto com ele e consultar o CPF dele. Consultando o CPF dele, vocês vão ver juntos, de fato, as dívidas que vocês vão ter que estar regularizando para estar seguindo com a compra do imóvel. Mas tá bom, Luan, vamos lá. Você explicou isso, eu entendi, mas a questão do Bacen, eu levei o cliente, regularizei o nome dele, nós fizemos a quitação da dívida e gerou ali uma dívida baixada com prejuízo que está impedindo o nosso cliente de comprar. Vamos dar sequência aqui, mas antes eu quero te pedir, além de você ter me seguido no Instagram, se você recebeu essa aula aqui, provavelmente você me seguiu lá no Instagram, para você estar se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube, que pelo menos 2, 3 vezes na semana eu estou vindo com um vídeo semelhante a esse, dando dica de vendas, de regularização de nome e outras coisas mais, tá? E deixar um comunicado para você. Aqui no link de baixo, eu vou estar deixando aqui um link, na verdade 2 links. Um link que vai ser o Resistrato, vai ser um PDF para você imprimir e poder estudar, de como você tirar o Resistrato do seu cliente, tá? Para a gente estar vendo aonde a dívida está vencida, onde a dívida com prejuízo, a questão do comprometimento de renda e outras coisas mais. Então, eu vou estar deixando essa aula, esse PDF aqui para você. Eu vou estar deixando um PDF com esses passos que eu vou estar falando de como a gente está dando entrada para tirar a questão do Bacen do cliente. E eu vou estar deixando também uma aula que eu fiz com os meus alunos da minha mentoria, uma aula de 1 hora, se você quiser estudar um pouco mais profundo sobre isso, onde nós falamos nessa aula de 1 hora. Está aqui no link aqui embaixo aqui também, onde nós falamos como nós vamos tirar o cliente do Bacen de uma forma muito mais profunda. Com isso daqui você resolve, mas se você quiser estudar mais profundo, eu vou deixar uma aula aqui. Eu também vou falar sobre o rate, de como nós vamos melhorar o rating do nosso cliente, o que é o rate. Então é uma aula magnífica. Se você quiser entrar aqui para deixar essa aula salva e você estudar essa aula depois, faça bom proveito, tá bom? E além disso também, eu vou deixar aqui o link do meu grupo de mentoria grátis, onde você pode estar entrando lá, pode estar tirando dúvidas. Temos mais de 500 corretores de todo o Brasil, então você pode entrar lá e caso você fique com alguma dúvida do que nós falamos aqui, você pode deixar sua dúvida lá. Não só eu, como outros corretores vão estar te ajudando a resolver esse problema. A ideia aqui é nós montarmos uma comunidade para nós desenvolvermos corretores que atuam dentro do Minha Casa e Minha Vida, a atuarem, a venderem de uma vez, cada vez mais, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Luan, fiz tudo isso, levei meu cliente lá, expliquei para ele lá a dívida ativa, que a dívida prescrita não era para ele se preocupar e tudo mais, e eu regularizei e deu o Bacen. Antes de a gente fazer a regularização da dívida, o primeiro ponto, nós devemos identificar a dívida que vai para o Bacen na regularização e a que não vai.
Qual dívida que vai para o Bacen? São as instituições financeiras, como bancos, como empresas que fazem empréstimo, BMG e outras empresas semelhantes. Instituição financeira geralmente vai lá e faz o apontamento no Resistrato, identificando lá que o cliente fez uma dívida e ele não pagou. Então vamos supor aqui um exemplo. O primeiro ponto aqui para a gente tirar o nosso cliente do Bacen. Você está devendo aqui o Banco Itaú, você está devendo aqui 10 mil, 10k, um exemplo. Quando eu for fazer o acordo, eu vou buscar fazer o acordo de uma forma integral. Eu vou ter duas opções. Primeiro, eu posso fazer um acordo com desconto que for. Pô, eu estou devendo 10 mil, vou fazer um acordo ali para eu pagar 2 mil. Você vai fazer um acordo e nesse acordo você vai pagar 2 mil. Pô, Luan, mas vai dar 8 mil de prejuízo aqui, vai prejudicar o meu cliente, não é isso que a gente aprendeu? Depende. Isso só acontece se a instituição financeira não te fornecer a carta de quitação. Então, todo o acordo que você for fazer, antes de você validar esse acordo, você pergunta: tudo bem, eu vou fazer esse acordo, mas vocês me dão a carta de quitação após o pagamento do acordo? Se a instituição te fornecer a carta de quitação daquela dívida, você pode pagar R$ 1 desses 10 mil que a gente consegue dar a baixa do Bacen. A questão é, se caso a instituição não fornecer a carta de quitação, aí é um problema. Mas mesmo assim, caso ela não forneça, vai existir algum documento do acordo, da quitação daquela dívida que você consegue. Com esse documento, a gente também está fazendo a retirada e etc. Mas, primeiramente, para você conseguir fazer a retirada do cliente, se você fazer um acordo, você tem que fazer um acordo onde você consiga a carta de quitação daquela dívida. Pô, Luan, mas só que a dívida do meu cliente é de 15 mil. A proposta do banco para fazer o acordo total daquela dívida e fornecer a carta é 5 mil. E 5 mil o meu cliente não tem. O que eu faço? Se ele está devendo 10 mil aqui, você vai procurar fazer então no parcelado, é muito importante isso, no parcelado, o acordo a gente devemos buscar um acordo integral, no parcelado. Por quê? Porque quando você faz um acordo integral no modelo parcelado, automaticamente no primeiro ou no segundo mês, você já consegue ali tirar a baixa do prejuízo. No parcelado, se você vai parcelar esse acordo com um desconto, até você fazer a quitação aqui desse parcelamento, você não consegue a carta. Então, o que vai dizer se você vai conseguir tirar o seu cliente do Bacen ou não? Vai ser a carta de quitação. Eu já vou aprofundar melhor dentro de 4 passos para vocês entenderem melhor, mas isso aqui é para vocês terem um norte. É a carta de quitação que vai determinar a saída do cliente do Bacen ou não. Depois da carta de quitação, eu fiz um acordo parcelado, onde a instituição só vai me dar a carta de quitação após o pagamento de todo aquele acordo. O que eu tenho que buscar fazer? Fazer um parcelamento integral. Eu faço um parcelamento integral, então dali eu já consigo no primeiro, no segundo mês, dentro desses passos aqui, tá tirando o cliente do Bacen, tá bom? Então isso daqui é só para a gente ter uma clareza do que vai determinar a saída do meu cliente do Bacen ou não. Vai ser a carta da quitação que eu consigo tirar muito rápido. Se eu não tenho a carta de quitação, eu tenho que fazer um acordo integral para no primeiro ou segundo mês eu estar conseguindo fazer a retirada do meu cliente do Bacen. Mas vamos lá. Vamos fazer um caso aqui, aonde nós consigamos aqui fazer esse pagamento. Luan, meu cliente estava devendo 2 mil, pagou R$ 300, eu consegui a carta de quitação. Conseguiu a carta de quitação? Você vai seguir 4 passos. Primeiro passo, você vai reclamar no Reclame Aqui. No PDF que eu deixei no link aqui, você depois vai baixar esse PDF, vai se inscrever no meu canal e vai ativar as notificações. Eu deixo lá o textinho de como você vai fazer e tudo mais, tá? Então, no primeiro passo, você vai vir aqui, ó, deixar lá no Reclame Aqui, informando lá. Fiz um acordo, se passando pelo cliente. Você vai tudo fazer isso orientado com o cliente para você fazer junto, para vocês conseguirem fazer que quem tem que fazer isso é o cliente, embasado na orientação do corretor. O que você vai fazer lá?
fiz um acordo total com o Banco Itaú, onde eu não deixei prejuízo, onde eu fiz o pagamento e o acordo foi formalizado. Todavia, entretanto, o Itaú baixou a dívida com prejuízo, dando que eu dei prejuízo, só que o acordo está vigente, o acordo está em dia e tudo mais. Tal. Isso daqui se você fez um parcelamento. Caso você fez um acordo e você está com uma carta de quitação, você vai informar, ó, fiz o pagamento na minha dívida do Itaú, estou com a minha carta de quitação, e o Itaú ainda assim insiste em dizer que eu deixei uma dívida com prejuízo, sendo que a minha dívida está quitada. Eu estou de posse da carta e eles insistem em fazer isso. Então, o primeiro passo, você vai deixar uma reclamação no Reclame Aqui e depois você também vai deixar na ouvidoria. Eu estou falando do Itaú, mas serve para o Santander, Banco do Brasil, independente da instituição que o seu cliente está devendo, tá bom? Então, o primeiro passo que nós vamos seguir é esse daqui. Pessoal, você vai assistir essa aula, você vai rever a aula, e eu deixei 2 materiais em PDF, e eu deixei mais uma aula de 1 hora só falando sobre isso daqui. E se ainda assim a sua dúvida persistir, eu deixei o link aqui do meu grupo de mentoria, onde você pode entrar lá e tirar essas dúvidas, e vai ter vários corretores, eu tô lá também, para te ajudar a resolver esse problema. Então a ideia aqui é te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo a gente resolveu, a gente vai deixar lá no Reclame Aqui ou na ouvidoria. Não ficou claro. Entra no grupo de mentoria e procura lá saber, pode perguntar lá de como que é feita essa reclamação, que várias pessoas já fizeram isso, várias pessoas já conseguiram resolver problemas de cliente, nós vamos te ajudar também, tá bom? Primeiro passo é esse daqui. Segundo passo, você vai subir a reclamação junto com a carta de quitação, caso a dívida tenha sido quitada. Caso a dívida não tenha sido quitada, você vai subir aqui junto com o pagamento da primeira parcela do acordo. Se tiver o documento lá do acordo, você vai subir também aqui no acordo e você vai mandar tudo isso no e-mail da onde? Do consumidor. Consumidor.gov. Luan, e aonde eu faço? Como faço? Tá no PDF aqui embaixo, tá? Depois só baixar. Terceiro passo. A gente vai fazer a mesma reclamação aonde? Lá no Reclame Bacen. É um e-mail que a gente sobe lá do Bacen e tá tudo aqui no PDF. Vocês vão subir a mesma coisa que vocês falaram aqui, vocês vão fazer no segundo passo do consumidor.gov, vocês vão fazer no terceiro passo no Reclame Bacen, e tem um quarto passo, que é o ouro. O quarto passo agora é o ouro, que você vai definir isso aqui de uma vez por todas, que é você vai abrir um comitê na Caixa. Luan, como assim eu vou abrir um comitê na Caixa? Me explica, é simples, calma. Você vai pegar. Isso daqui só serve se você já tiver a carta de quitação. Se você tiver a carta de quitação, você não precisa nem esperar o dia 20 para atualizar. Se você tiver a carta de quitação, você sobe essa carta de quitação para o correspondente, junto com o RG, junto com o CPF, e você vai subir junto com o registrato. E você vai informar. Já tenho a carta de quitação, já foram feitos os pagamentos do débito, estamos já resolvido, só falta liberar do registrato. Tem como pedir para o gerente fazer a baixa manual? O comitê, que a gente chama, é a baixa onde o gerente faz manual a baixa do registrato. E essa baixa do registrato aí, se você conversar com o correspondente, dependendo aí do relacionamento do que o teu correspondente tem com a instituição bancária, dentro de 7 dias, o gerente já consegue fazer a baixa manual. Então, vários clientes meus, dos meus alunos, da galera que está lá no grupo de mentoria, tem casos que com 5, 6, 7, 8 dias, depois que você exerce o quarto passo, que é mandar a carta de quitação, registrado, RG e CPF e explicar o caso, que o cliente já pagou, mas isso daqui só funciona se tiver a carta de quitação. Se não tiver a carta de quitação, você vai ter que reclamar no Reclame Aqui, reclamar na ouvidoria, reclamar no consumidor.gov, reclamar no Reclame Bacen, e dentro de 3, aí você vai ter que esperar, no caso, atualizar o dia 20. Quando atualiza o dia 20, geralmente já sai. Se não atualizar no primeiro mês, no segundo mês já atualiza. Mas você tem que estar fazendo uma constante reclamação, reclama na primeira semana, reclama na segunda semana, reclama na terceira semana, busca telefones aqui para falar com o atendente acerca disso.
no telefone você vai explicar o que aconteceu. Então, o que eu estou entregando para vocês nessa aula? Caminho. Então, quarto passo, se você tiver de posse da carta de quitação, você vai pegar, no caso, a carta de quitação, você vai pegar o RG do cliente e CPF, mais o resistrato, que vai apontar ali a dívida que está no resistrato, mostrando que é uma dívida congruente com a carta de quitação que já foi pago, o RG e CPF para identificar o cliente, e você vai pedir para o correspondente enviar para o gerente, e o gerente está fazendo essa baixa de uma forma manual. Essa baixa de forma manual sai geralmente de 5 a 7 dias, e não é preciso esperar atualizar o dia 20, quando o gerente faz manual, até porque também geralmente o correspondente faz com a agência que é a agência madrinha, a agência do empreendimento, a agência que vai estar recebendo aquele processo. Então isso daí dá mais uma motivação para o gerente estar resolvendo isso daqui para ajudar a bater a meta dele. Então você tem muito que explicar isso para o gerente, para o correspondente, falando, ó, preciso que faça na agência tal, que o cliente vai seguir em tal empreendimento, para a gente estar conseguindo fazer abaixo, porque se o gerente recebe um processo desse para fazer de forma manual na agência que ele vai receber o processo e vai ajudar na meta dele, ele faz isso daqui com mais vontade. Agora, se você pede para fazer numa agência, por isso que eu falo, você tem que estar muito relacionado com o correspondente. É muito interessante que você entrasse no grupo de mentoria para estar conversando sobre isso com a gente lá. Por quê? Porque quando você faz isso daqui na agência que o cliente vai estar desligando, que vai estar assinando o contrato e vai estar ajudando na meta do gerente, o gerente tem muito mais motivação em fazer. Se você manda em uma outra agência, o gerente já até faz, mas geralmente demora mais um pouquinho. Mas ainda assim é mais rápido do que você ter que esperar o dia 20 para estar atualizando ali o registrado e estar saindo, você está concluindo a sua venda, tá bom? Gostou desse vídeo? Repita, veja de novo esse vídeo, faça uma revisão, porque quando você vê pela segunda vez, você pega coisas que você não pegou na primeira. Muito importante não deixar de baixar os PDF. Te dou um conselho, pega o link da aula de 1 hora, reserva um tempo na sua agenda nessa semana ou ainda hoje e cai dentro lá estudando. Eu trouxe lá um dos maiores correspondentes do Rio de Janeiro, o Marcelo, para estar ajudando a gente ali, trazendo vários insights, explicando como que nós vamos fazer isso. Então vai ser de grande valia para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário do que você achou dessa aula e de entrar no nosso grupo de mentoria grátis. E até a próxima.